Bom dia, Pedro. Estamos aqui em mais umas conversas de Cascais e basicamente o que nos pediram foi para termos aqui uma conversa o mais natural possível e que abordássemos aquilo que de alguma forma tem sido a nossa experiência neste mandato autárquico. E por isso eu começava por fazer exatamente essa pergunta: o que é que para ti teve mais impacto ou que tem mais impacto nas funções de Presidente da Assembleia Municipal, que já desempenhas há alguns anos, já não recordo quantos, mas se não estou em erro, há pelo menos 8. Há 4 anos, vai fazer agora 4 anos. Antes de mais começar pelo início, agradecer-te muito, Carlos, a possibilidade de falarmos aqui um bocadinho sobre, provavelmente, o que mais nos une, este amor enorme que temos à nossa terra, que é Cascais. Nestes últimos 4 anos, acima de tudo, como é óbvio, o momento mais marcante em Cascais e nas nossas vidas foi sermos confrontados com esta pandemia, uma pandemia que tem um enorme impacto, como é óbvio, na nossa vida, mas também tem um enorme impacto na nossa economia, na nossa sociedade e, portanto, há de facto aqui, dentro da pandemia, muitas crises que foi preciso acautelar. E por isso mesmo, acho que esta dimensão da saúde e, acima de tudo, o que foi pedido às câmaras municipais, às autarquias locais, às muitas freguesias, também nesse sentido às assembleias municipais em Portugal, foi algo de muito expressivo, mas temos de reconhecer que as câmaras municipais não agiram todas de igual forma. E eu acho que a Câmara Municipal de Cascais, nesse sentido, se destacou pela positiva. Foi não só a Câmara que mais investiu, não é gastou, que mais investiu para proteger a saúde, para proteger a economia, para proteger os seus habitantes. Eu acho que, como é óbvio, nestes últimos 4 anos é um momento muito forte e muito marcante. Gostava de falar de outras matérias, como, por exemplo, a inauguração da Universidade Nova. Foi um momento, de facto, muito relevante também aqui para o nosso concelho, porque projeta a capacidade que Cascais sempre teve de, sendo um espaço aberto ao mundo, sendo uma janela de Portugal e uma janela da Europa para o mundo, nunca perder a sua identidade. Eu acho que isso é algo que, ao longo de alguma forma, já lanças 2 temas que já em si mesmo são muito densos. São muito densos. A pandemia, não, eu diria que não é destes 4 anos, é, digamos, o desafio das nossas vidas, não é? Porque, de facto, nenhum de nós, a última grande pandemia já tem mais de 100 anos, portanto serão muito poucos aqueles que viveram a chamada gripe espanhola, que embora não tenha nascido em Espanha, mas foi assim que ficou conhecida. Mas de facto foi um tempo é um tempo, ainda hoje, muito desafiante, mas foi sempre, e já agora até também para a memória futura, um pouco como é que foi a reação, porque era uma situação em que não conhecíamos rigorosamente nada. Enquanto Presidente de Câmara, e a minha formação, como se sabe, não é na área da saúde, é na área da gestão, estava completamente a zero. Eu recordo, agora já recordo, enfim, já com algum alíviozinho, mas até os próprios EPIs, eu demorei algum tempo a perceber o que era uma EPI, porque só me falavam em EPIs e eu nunca percebi que era o equipamento de proteção individual, não é? Portanto, as máscaras, os fatos, enfim. Mas, de facto, foi reagir, primeiro, como reajo em muitos momentos, que foi pedir ao Arquivo Histórico Municipal que me trouxesse o que havia parecido, semelhante e mais do que isso, o que é que outros, nessa altura, em funções iguais ou similares à minha, o que é que tinham feito. E de facto veio, há muito pouca coisa escrita sobre a gripe espanhola, especialmente para Cascais, foi muito devastadora, mas houve algumas situações pontuais que me deu para perceber. Por exemplo, nós tivemos na Praia da Poça aquilo que hoje fizemos no Centro de Congressos do Estoril, portanto, um grande centro de apoio a tudo aquilo que era o combate à pandemia. Até usando depois, as termas da Praia da Poça. Usando as termas, exatamente. Embora lá, nessa altura, com o internamento, coisa que não temos no Centro de Congressos do Estoril, tivemos noutro local para proteger os infectados que não podiam ficar isolados em casa. Mas, enfim, mas tem sido, de facto, muito complexo. Eu diria que neste ano e quase meio vale por 5 ou por 6 anos, porque o desgaste é de facto muitíssimo grande. A tal, do ponto de vista da saturação pandémica, que também era uma coisa que se verificou na gripe espanhola, tem impacto de facto, e quer os profissionais de saúde, que merecem naturalmente uma palavra de grande reconhecimento, quer os da Proteção Civil, enfim, quer forças de segurança, toda a gente está cansada
deste combate. Mas deixa-me interromper-te uma coisa, Carlos. Também nestes momentos, às vezes, nós vemos o melhor que o ser humano tem, e eu acho que Cascais aí também se destacou. A capacidade que se conseguiu construir de termos muitos voluntários, de gente que estava em casa porque tinha de estar confinada em casa, sem capacidade de ter apoio, e vimos muitas autarquias, juntas de freguesias, a Câmara Municipal, a juntar cascalenses que quiseram ajudar os outros, é absolutamente espantoso. Nas crises nós vemos muitas vezes o pior que acontece, mas também vem ao de cima aqui, o melhor de facto, que o ser humano como tem. costuma dizer, os ratos não abandonaram o barco. Não é? Portanto, ficámos todos dentro do barco numa perspectiva que foi beneficiando muito de muitos projetos que já estavam maduros, que estavam lançados, que não tinham nada a ver com pandemias, mas que foi aproveitar essas forças já existentes, as redes, especialmente a rede social, o relacionamento da Câmara com as próprias juntas de freguesia, mas também com as associações de bombeiros, com as autoridades de saúde, enfim, foi juntar todos para tentar encontrar uma resposta que também houve alturas em que não se sabia sequer qual era a resposta. E, portanto, foi de facto muito marcante. Mas eu diria que neste período nós tivemos uma primeira, ou pelo menos enquanto no mandato, temos um primeiro momento que é resolver problemas, e às vezes não se tem essa noção, resolver problemas que se vão acumulando. Não há decisões e, portanto, esses problemas não ficam na mesma, vão sendo crescendo. E, portanto, o território que herdamos não é uma folha de papel em branco, portanto, já vêm compromissos de trás. E, portanto, havia que tomar decisões que sustessem o evoluir dos problemas. E problemas de vária ordem, desde o ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico, do ponto de vista judicial também. Uma das coisas que quero fazer é fazer um balanço de quanto é que herdei de processos judiciais, por exemplo, de pedidos de indemnização, em valor, e quanto é que deixo. Porque, de facto, há uma redução muitíssimo significativa. Mas, de facto, todos esses processos são complexos. E abordámos sempre numa estratégia de respeito pela nossa identidade. Aliás, estamos aqui na Fortaleza Nossa Senhora da Luz, que é o monumento mais antigo, não aqui propriamente, mas lá em cima, a Torre de Santo António, mais antigo de Cascais, porque sobreviveu ao terremoto de 1755. Também tivemos, naturalmente, por falar assim em grandes catástrofes, problemas com incêndios, recentemente com as inundações que tivemos em Cascais, mas isso de facto, está no sangue dos cascalenses a resposta. Quer dizer, não vamos perguntar no primeiro minuto de quem é a culpa ou para onde é que eu fujo, não. Vamos enfrentar o problema e depois cada um, naturalmente, tira as conclusões que entende por bem tirar. E isso, de facto, tem sido marcante. Ao mesmo tempo que estamos a resolver problemas do passado, resolvemos problemas do presente, mas não podemos esquecer de lançar as âncoras para o futuro. E isso também tem sido muito determinante, e falaste na questão da nova SBE, já se junta agora, vai-se juntar a Faculdade de Direito da Nova, vai-se juntar a nova Medical School, portanto a Faculdade de Medicina, que era assim uma coisa que também durante muitos anos se falava de apostar no ensino universitário em Cascais. Já tínhamos a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Politécnico, como também a Escola Superior de Saúde de Alcoitão, mas de facto este foi um reforço muitíssimo grande e é esse, de alguma forma, também o compromisso e a nossa responsabilidade. Para fazer igual ou para fazer na mesma, não vale a pena estarmos se não fizermos a diferença e não se fizermos essa diferença positiva. Mas, mais uma vez, também aqui se destaca esta capacidade que Cascais tem de acolher projetos, acolher a capacidade de ter investimento, mas investimento que, mais uma vez, tem de ter uma dimensão humana. Como é obviamente para os 4 anos que passaram, o tema da pandemia é inevitável, mas vejo muitas outras dimensões que aconteceram e aconteceram bem. E acho que são muito importantes para o futuro. Temos uma Câmara Municipal com uma capacidade de apostar, de dizer, nós queremos assegurar construção de centros de saúde, queremos assegurar resposta de saúde aos nossos cidadãos, é algo de muito relevante e eu acho que é mesmo uma mudança de paradigma. Este recente projeto que agora foi lançado
que é um projeto de inclusão social que junta resposta do ponto de vista social à resposta do ponto de vista de saúde, que é também muito inovador. Penso que Cascais é a primeira Câmara que está a fazer nestes moldes este mesmo projeto, dá-nos uma dimensão de Cascais querer permanentemente ser uma terra de qualidade de vida, certamente, mas também uma terra de inclusão, porque estes projetos são, acima de tudo, mais importantes para os cidadãos de Cascais menos favorecidos, para aqueles que são muitas vezes os mais desfavorecidos e que não têm, se calhar, condições económicas próprias para poderem ter um seguro de saúde por si ou de recorrerem a outros sistemas de saúde fora do Serviço Nacional de Saúde. E eu acho que essa dimensão é também uma dimensão muito relevante. Há um ponto prévio, aqui também por deformação agora minha profissional, tudo isso se consegue fazer com uma gestão muito rigorosa dos recursos financeiros, neste caso, porque tudo aquilo que a Câmara está a fazer não é dinheiro nem teu, nem meu, nem dos vereadores, é dinheiro da contribuição dos impostos dos municípios. E, portanto, assumir esta responsabilidade de como gastá-lo, ou seja, de como distribuir a riqueza que é transferida para a Câmara através dos impostos, é de facto muito importante. Eu recordo-me que no início, isto já é a segunda crise que estou a passar enquanto Presidente de Câmara. Às tantas estou quase especializado em crises, porque tivemos a crise económica em 2008, 2009, 2010, 2011. Eu assumi a presidência no pico dessa mesma crise, em 2011, e de facto o que éramos acusados era que a Câmara estava falida, que não tinha dinheiro. Não é que não tivéssemos muito, de facto não tínhamos, mas foi preciso uma gestão muito rigorosa para podermos agora lançar esses projetos que são, de facto, inovadores, e mais do que serem inovadores, não é por serem... A inovação aqui é importante, mas não é o objetivo fundamental, foi encontrar sempre uma resposta à escala humana, ou seja, colocar, de facto, aqui uma perspectiva humanista na forma como respondemos. E isso tem a ver com o que se chamou o Serviço Local de Saúde, o SL3S, que está a funcionar. Tem a ver com o investimento todo que se está a fazer nos centros de saúde, porque nunca se fez tanto investimento como estamos a fazê-lo agora. Era uma responsabilidade do Estado Central, que também foi uma preocupação, que foi não estarmos preocupados se a responsabilidade é do Governo, se é da Câmara. Todos compreendemos que não haveria dinheiro vindo do Governo nos próximos largos anos para fazer os centros de saúde, para fazer as escolas que estão a ser recuperadas e a ser feitas de novo, para montarmos, que arrancou esta semana, o novo sistema de transportes gratuito e com uma oferta muito grande e com uma qualidade também. E esse é talvez o maior, este sistema de transportes, o maior fator de inclusão territorial, de inclusão social, de democratizar ao fim e ao cabo o que já temos no Conselho e que muitos deles, dos municípios, por uma razão ou por outra, não utilizam porque lhes era difícil ou lhes era caro chegar a todas as partes do Concelho de Cascais. E, portanto, isso é o que vai ficar também para o futuro. Já muito dificilmente alguém virá e acabará com isso. Não é? Portanto... E eu lembro-me, e tu também te lembras, quando isto foi lançado, a primeira ideia foi lançada de existir mesmo uma rede de transportes gratuitas. Primeiro fomos acusados de loucos, que queríamos ser uma ilha. Não ia acontecer, e depois era propaganda, mas hoje está aqui e é uma realidade. E o que eu acho, e para mim é importante também nesse sentido destacar, é perceber que tudo isto é feito com uma dimensão e com uma escala humana. E, acima de tudo, uma dimensão e uma escala humana que protege muitos daqueles que muitas vezes são os mais pobres e os mais desfavorecidos. E isso, mais uma vez, reforça a identidade do que é estar em Cascais e viver em Cascais. É, de facto, uma terra muito aberta ao mundo. Somos visitados por muita gente que até depois fica a viver cá e a residir cá. E isso também se notou nos últimos anos, um reforço também aqui das comunidades não portuguesas que estão a residir em Cascais, muitas delas com um bom poder de compra e que também ajudam a economia de Cascais, mas ao mesmo tempo sempre esta preocupação de conseguir servir as pessoas que são, muitas vezes, aquelas que mais precisam desta dimensão, que é uma dimensão social do Estado e que uma autarquia local também tem. Achei curiosa a referência às contas, porque eu digo muitas vezes, o pior inimigo do Estado Social é o Estado falido.
Quando o Estado não tem dinheiro, como uma Câmara Municipal é mal gerida e não tem dinheiro, não pode ter projetos de proteção e de inclusão social, porque o dinheiro está a ir para o outro lado, e muitas vezes até para pagar juros de empréstimos e de dívidas. E por isso também, mais uma vez, esta preocupação constante de haver uma rede de proteção, e uma rede de proteção não é só na saúde, e ela é muito importante, não é só no social, não é só nos transportes, é também na educação. Vemos aqui grandes projetos também em que a Câmara de Cascais está até a substituir o poder central, está a substituir ao Governo, reforça muito esta nota e esta noção que eu tenho do que é a identidade de sermos de Cascais, de gostarmos muito da nossa terra, não desvirtuando o que é a nossa terra, protegendo sempre essa mesma identidade. Esse equilíbrio financeiro, não só a preocupação com a Câmara, mas muito especialmente também termos instituições robustas, especialmente as instituições sociais, que têm, de facto, uma rede, que são ainda tivemos esta semana também o Conselho Local de Assuntos Sociais, são 113 ou 117 instituições que fazem parte da rede. Nenhuma é uma instituição rica, mas todas têm alguma robustez do ponto de vista financeiro. Nomeadamente aquela que é a própria identidade também de Cascais, porque está connosco há mais tempo, desde 1551, que é a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, que pela primeira vez conseguiu-se que ficasse sem dívidas à banca, que tivesse pelo menos esse desafogo. Há pouco falavas até o pagamento de juros, é que havia dinheiro que saía de Cascais para os bancos, que era ao fim e ao cabo sangrar uma instituição que tem um trabalho ao longo destes séculos extraordinário e que hoje também tem uma importância muito grande dentro do próprio Conselho. E, portanto, era não só a Câmara estar equilibrada, mas também ter as instituições equilibradas. E esta responsabilidade de gerir o dinheiro dos outros também é evidente, nomeadamente, por exemplo, na Santa Casa da Misericórdia de Cascais, como é evidente em todas as instituições do próprio Conselho, a começar nos bombeiros, que têm também, e é reconhecido a nível nacional, dos mais preparados, é onde uma Câmara Municipal mais investe, porque tem a ver com o nosso socorro, quer dizer, com as nossas necessidades mais elementares. Mas isso, de facto, é o que permite conseguir olhar para o futuro com esperança, no momento em que há uma grande desesperança, ou seja, com esta coisa da pandemia, por vezes temos tendência a deprimir, a baixar os braços, mas isso é o que nos vai dando força para olhar para a frente e dizer, não, isto, já estamos cá, Cascais vai fazer, estas conversas é no âmbito das comemorações do aniversário, e portanto, de facto, desde 1364, já lá vão muitos anos, não é? Portanto, e também ter aqui um bocadinho a dimensão do grau de importância, não querendo desvalorizar, mas de facto nós somos uns que temos, durante um curto período de tempo, uma responsabilidade na comunidade. E, portanto, já muitos outros iguais a nós, em funções semelhantes às nossas, já passaram por cá, já fizeram coisas boas, já também tiveram, como nós também temos, outras que se voltássemos a fazer a segunda vez, corrigiríamos um ou outro aspecto, mas de facto é este sentido positivo que nos leva a ter, ao fim e ao cabo, a esperança de que o futuro será sempre melhor do que aquilo que estamos neste momento a viver. Eu acho que estão aqui a apagar a luz, deve ser sinal que já estamos a ficar com pouco tempo. Eu só queria destacar mais um ponto que me parece muito relevante. Nós fazemos parte de órgãos de poder democraticamente eleitos e, nesse sentido, fazemos parte de uma democracia que é uma democracia representativa, representamos as pessoas que nos elegeram, mas tem havido uma enorme preocupação em Cascais de ultrapassar também essa dimensão exclusiva de uma democracia representativa e chamar muitas vezes as pessoas, chamar muitas vezes as instituições para também o desempenho dessas mesmas escolhas. Falavas do Conselho Local de Ação Social, que é muito importante, e onde também se faz aqui um empoderamento das instituições, em que as instituições também podem participar e dizerem o que é que acham que deve ser também a condução da política, neste caso mais social, mas há uma enorme dimensão que é o orçamento participativo, há certamente outras, mas a dimensão do orçamento participativo, que em Cascais tem um volume que não é comparável com muitas outras autarquias locais, reforça também muito esta identidade. E isso é uma marca que eu acho que é uma marca muito forte do presente e que espero também que subsista sempre no futuro,
porque isto não diminui a democracia, ao contrário do que alguns acham, nós damos a capacidade às pessoas, empoderarmos as pessoas para poderem fazer as suas próprias escolhas, não diminui a legitimidade da democracia representativa, de um Presidente de Câmara, de alguém que está numa Assembleia Municipal. Eu até acho que a exponencia aumenta, porque sabemos que muitas das escolhas e a alocação do dinheiro que depois é feito com uma lógica também de uma enorme proximidade, dando às pessoas também esta capacidade de escolherem por si. A democracia participativa e colaborativa que nós temos estado a apostar bastante vem em reforço da democracia representativa. Eu conto uma pequena história. Há dias estávamos numa sessão exatamente de democracia participativa e no final uma senhora aproximou-se de mim e disse: agora é que eu já percebi. Eu estou a trabalhar para a Câmara sem ordenado, porque estou muito envolvida nestas ações todas. Eu disse: não está a trabalhar para a Câmara, está a trabalhar para a comunidade. Portanto, que tem a ver com uma outra coisa, que é preciso os cidadãos tomarem posse daquilo que é deles. E, portanto, neste caso, a Câmara não é nossa, não, deve ser da comunidade. E os cidadãos têm que tomar posse disso. E tomar posse implica também assumir responsabilidades, assumir uma atitude proativa que beneficia os próprios, mas que tem depois um impacto muito positivo numa comunidade mais alargada. Mas nós sabemos que, infelizmente, nos últimos anos, não em Cascais, mas ao nível nacional, o que se tem às vezes sentido é até um bocadinho o contrário. As pessoas desligarem-se mais, votarem menos e, portanto, também ter a capacidade de chamar às pessoas, de dar às pessoas este enorme poder de decisão, é também, nesse sentido, chamar as pessoas à vida na comunidade. É uma coisa curiosa porque muitos daqueles slogans, e que não são só slogans, são verdade, de que os jovens estão afastados da política, de que as mulheres não têm as mesmas condições para o exercício da política, de quando entramos na democracia participativa e quando entramos na democracia colaborativa, tudo isso é desmentido. Porque, de facto, o que normalmente acontece é que os políticos, nós, não estamos a dar às pessoas aquilo que as pessoas querem, não é? Quando têm a possibilidade de serem elas a decidir, serem elas a estarem envolvidas, serem eles, de alguma forma, os líderes comunitários, aí toda a gente tem uma participação. Há muito mais senhoras a participar na democracia colaborativa, através das várias associações do Conselho. Há muito mais senhoras a participar na democracia, no orçamento participativo, por exemplo, assim como os jovens. O orçamento participativo jovem é um caso de sucesso também a nível nacional, porque os jovens sentem que têm poder e que a palavra deles e a ação deles têm efeito. E isso acaba por... não se consegue medir, não se consegue... mas tem um efeito que dá muita força em termos do coletivo de Cascais nas respostas aos vários problemas que vão surgir, como surgem nas nossas vidas, de uma forma normal. Eu penso que nós já ultrapassámos o tempo, temos ainda cerca de 5 minutos pela informação que nos dão. Não sei se querias deixar aqui mais alguma mensagem numa altura em que estamos a comemorar mais um aniversário de Cascais, mas força. É reforçar muito esta pertença, e eu acho que nós temos, quem vive em Cascais, tem muito esta pertença de sentir que faz parte da comunidade, faz parte de uma comunidade que é uma comunidade forte, faz parte da comunidade que, como é óbvio, foi abalada com tudo o que nós vivemos aqui do ponto de vista da pandemia, mas que teve essa mesma capacidade de resposta, que teve essa mesma capacidade de, mais uma vez, se poder unir aqui como comunidade. E eu acho que isso é muito relevante e é importante, às vezes, quando nós fazemos estas reflexões, e os aniversários também servem um bocadinho para fazermos aqui um bocadinho reflexões, aprendemos aqui algumas lições, termos a capacidade de retirar também aqui para o futuro algumas lições. E eu acho que provavelmente a lição mais relevante é percebermos que uma autarquia local tem uma enorme importância, às vezes não nas coisas que nós estávamos mais habituados no passado, mas a capacidade de organizar aqui uma comunidade, de, nesse sentido também, pôr as próprias pessoas a participarem, a ajudarem, e é por isso que eu há pouco também destacava o papel dos voluntários em instituições sociais, na Câmara Municipal, nas juntas de freguesia, é tão relevante e tão importante. E eu acho que se os órgãos eleitos tiverem sempre a capacidade de aproveitar essa enorme entrega que as pessoas têm para dar, essa enorme entrega que as pessoas têm também à sua comunidade, Cascais será sempre uma comunidade mais forte,
será sempre uma comunidade mais coesa, e a coesão é também muito importante num concelho como Cascais, mas em última análise será sempre uma comunidade mais feliz, e eu acho que isso também faz sentido quando comemoramos um aniversário. Eu acho que o objetivo é mesmo esse, podemos viver numa terra em que nos sintamos felizes e percebemos que a nossa comunidade está feliz. 7 de junho, que é o aniversário da Vila, comemoramos 657 anos. Portanto, já são 657 anos a aprender, não é? Mas teremos a oportunidade no dia 7 de junho de cumprir um outro desígnio, que é abrirmos as grutas do Poço Velho, que é o registro mais antigo da presença humana em Cascais. E, portanto, é percebermos como é que esses que viviam há 1000, 2000, 3000 anos, como é que viviam naquelas condições. E, portanto, é todo este conceito que tem vindo a ser construído, e por isso eu fico muitas das vezes muito orgulhoso quando ouço alguém dizer que tem orgulho de viver em Cascais, de orgulho de ser de Cascais. E agora, muito especialmente, neste tempo agora mais moderno, quando o assunto, e juntando à questão que estavas a falar dos voluntários, ver o orgulho que as pessoas têm de ver os centros de vacinação que estão a funcionar, e as pessoas sentem orgulho e elogiam muito, por exemplo, os jovens voluntários que lá estão, que dá uma outra dimensão, que é esta dimensão do relacionamento intergeracional, porque de facto os mais idosos, que foram aqueles que começaram a ser vacinados primeiro, ficavam muito contentes porque estavam lá os netos, até em alguns casos, eventualmente até os próprios bisnetos, que eram e que os tratavam com carinho, que os tratavam com zelo, respeitando também o que esses cidadãos de Cascais já deram na sua vida a Cascais também, durante muitos e muitos anos. Mas enfim, penso que estamos no final e fica aqui mais umas conversas de Cascais no âmbito das comemorações de mais um aniversário de Cascais, e já cá estamos há 657 anos, estaremos cá nos próximos 657 anos, não nós, como é óbvio, mas alguém que represente aquilo que nós hoje também estamos a representar. E eu também, da minha parte, agradecer muito obrigado pelo convite.